Vocês podem se assentar. Vou pedir que estenda a mão aqui para frente. Por favor, estende a mão para cá. Estende a mão para cá. Estende a mão para cá. E você vai orar como profeta, vai orar como sacerdote agora, para Deus fazer algo na sua vida nessa noite. Peça a Deus para ministrar o seu coração. Peça a Deus para falar, transmitir o que Ele quer, conduzir a sua vida. Peça a Deus para fazer algo novo, algo diferente na sua vida hoje. Que você saia daqui renovado, que você saia daqui disposto, disposta. Aleluia, aleluia. Que você saia daqui cheio do Espírito, cheio de uma vida nova. Pai, nesta noite, estamos na Tua presença, clamamos a Ti agora. Vem, Espírito Santo, vem. Deus de graça e misericórdia, vem. Opera com profundidade, opera em cada coração, opera em cada alma. Opera agora, Senhor, quebrando julgos, destruindo fortalezas, anulando sofismas. Pai, que a Tua mão esteja sobre essa casa, que a Tua mão esteja sobre cada um que está nesse culto, Pai, e sobre os que não vieram também, para que tenham o peso da obra, para que tenham a responsabilidade, ó Deus, o interesse pela comunhão, o interesse por uma vida nova. Pai, anula todo o mal, quebra agora todo laço, todo sofisma, toda obra de Satanás, toda fortaleza. Vem abençoar o Teu povo, renovar através desta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Me preocupa muito que grande parte do nosso povo esteja com o Senhor em doutrina e não esteja com Ele em princípio. Isso me preocupa cada dia. Nós somos uma igreja voltada para os princípios da palavra. Sabemos que a vida cristã é uma vida de princípios, é uma vida de andar na luz da palavra. Se não andamos na luz da palavra, estamos pecando. Se não estamos no centro da vontade de Deus, estamos fazendo a vontade do homem. Precisamos então estar o tempo todo atentos se a luz da palavra está em nós, se a luz da palavra nos guia, ou se é outra coisa que nos guia. E quando alguém desapercebidamente, relaxadamente, negligentemente abandona a congregação, abandona a comunhão, abandona a sua intimidade, com a igreja, com Deus, então isso me deixa muito preocupado, porque esse é um princípio fundamental, esse é um princípio essencial. Precisamos estar sempre observando, não é correto, não é prudente, não é bíblico, e é até um risco você andar sozinho, você ficar isolado, você não ter comunhão. E pode ser que pelos motivos que nós vamos hoje aqui alinhar, muitos estejam fora da comunhão, estejam fugindo da comunhão, mas certamente que também há negligência, relaxamento. Cuidado com isso, cuidado com isso. Relaxamento espiritual significa rendição ao diabo, rendição ao pecado, rendição a uma vida de perigos. Cuidado, não se relaxe, não deixe o relaxamento tomar conta de você. Bom, eu tenho uma palavra muito importante para entregar à igreja nesta noite. Eu espero que você a receba de forma profética, a receba com entendimento espiritual aguçado, aberto, e você não fique aí ouvindo a palavra como um mero assistente, mas que você tenha o coração aberto, que você tenha a disposição de receber algo da parte de Deus, que você tenha a disposição de ajustar-se ao propósito de Deus e a ser
um verdadeiro servo de Deus dessa geração, um vencedor para a glória do Senhor. Quem diz amém, aleluia? Eu quero falar nesta noite sobre esse tema, que até já anunciei de maneira pública, já falei sobre ele hoje, tomando posse da maravilhosa graça do recomeço. Tomando posse da maravilhosa graça do recomeço. Irmãos amados, a Bíblia nos revela que para nós que estamos em Cristo Jesus, Deus sempre concede a sua graça. Não podemos esquecer que se não fosse essa graça divina a nós revelada, imputada, acreditada, por crermos no sacrifício perfeito do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, nós não teríamos a salvação eterna, não poderíamos estar no desfrute da comunhão com Deus e com a certeza do perdão dos nossos pecados. Tudo que nós temos recebido, tudo que Deus fez, faz e vai fazer por nós, sempre será com base na graça, sempre será por meio da sua graça. E a graça significa o favor imerecido, o favor imerecido. E dentre tantos favores imerecidos que Deus tem nos concedido, há um que eu considero, há um que eu vejo como o mais estimulante, encorajador e reconfortante. Eu estou me referindo à graça do recomeço. Você vai entender daqui a pouco. Ao estudar a vida dos heróis da fé na Bíblia, nós vemos que a vida deles é pontuada de muitos começos e recomeços. Hoje em dia, há muitos crentes, há muitos irmãos que estão parados, paralisados espiritualmente. Muitos estão abatidos porque ainda não tiveram revelação dessa graça do recomeço. Há muitos que não conseguem ver adiante uma nova perspectiva, um novo horizonte, uma nova possibilidade e novas conquistas. Há muitos que estão completamente desiludidos, desanimados, abatidos, desacorçoados, desistidos. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo que em nós habita, nosso companheiro íntimo, ele está sempre conosco, nos assistindo nas nossas fraquezas. A palavra diz que nós não sabemos nem orar como é conveniente, mas o Espírito está intercedendo por nós. Ele faz um papel de companheiro, de ajudador, de consolador, de amigo, assistente, enfermeiro e mais. O Espírito Santo, ele também age no sentido de nos motivar, no sentido de nos conduzir a Cristo, em Cristo, para que Cristo cresça em nós, porque o grande alvo dele é conformar nossas vidas a Cristo, nos encher de Cristo. A palavra de Deus mostra que ele também age no sentido de nos revelar, nos conceder essa graça do recomeço, porque sempre nós nos defrontamos com uma situação de desânimo, ou uma situação de um aparente fracasso, ou uma situação onde nos vemos num caminho que não é o correto, ou que abraçamos algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho, algum tipo de obra, e aquilo não chega a bom termo, não vai a bom termo, e aí nós desiludimos e nos sentimos abatidos por não ver o crescimento, o sucesso do que estamos fazendo. Ora, por causa da sua graça e do seu grande amor, seu amor incondicional, o nosso Deus já decidiu que vai, por meio do Espírito Santo, por meio do seu Espírito, nos conceder, nos conformar a Cristo.
vai nos dar mais de Cristo e vai nos conformar a Cristo através da obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. A Bíblia mostra que a boa obra que o Senhor começou em nós, naquele dia que nos convenceu dos nossos pecados, nos tirou lá do mundo, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele vai terminá-la. Ou seja, a boa obra que começou lá atrás, Ele vai terminá-la, Ele vai concluí-la, Ele vai acabá-la. Isso é o quê? É uma garantia de que seremos sempre acolhidos, sempre protegidos, sempre conduzidos em triunfo. É uma garantia de que jamais seremos descartados, jamais seremos abandonados, jamais seremos rejeitados pelo nosso Deus. E pode ser que você esteja agora aí a pensar, mas e quando eu erro? E quando eu peco? E quando eu esmoreço? E quando eu me abato? E quando eu me torno infiel? Será que Deus não vai me rejeitar? Não vai me abandonar? Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus fala que mesmo quando nos tornamos infiéis, Ele permanece fiel. Quem diz amém? Aleluia. Deus não pode ser infiel, nunca será infiel. Ele sempre é fiel. Então tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Ele falou, Ele vai fazer. Ele é ligado à sua fidelidade o tempo inteiro. E o seu grande propósito é terminar a obra que começou em nós. Então jamais Ele vai dizer, fracassei, ou o Espírito que está aí destinado na vida de todos os crentes, está destinado nas nossas vidas a completar essa obra, nos encher de Cristo, falhou? Não, Ele não falhou, não vai falhar, nunca vai dizer que Ele falhou, Ele é fiel, Ele vai fazer essa obra chegar ao seu final. É certo que alguns são quebrantados, entendem a obra, se sujeitam à obra e permitem que essa obra seja feita, e ela é feita de maneira tranquila, suave. E há outros cristãos que são um pouco difíceis, que dão trabalho, que têm aspectos carnais que sobressaem, que estão com pensamentos errados, que lutam por ideias carnais, são contraditórios, muitas vezes são rebeldes, e aí precisam de um tratamento um pouco mais forte, mais intenso, mais brusco, mais severo, para que venham a ser tratados. Mas seja por um lado ou por outro, seja com maleabilidade ou seja com dureza, não tem jeito. A obra que Ele começou, Ele vai terminá-la em nossas vidas. Espero que cada um entenda que não precisa se debater, não precisa lutar contra Deus, não precisa tentar resistir nada, basta de fato ser maleável, basta de fato permitir que Deus faça essa obra, e isso será feito de maneira tranquila. Agora, nesses dias, pode ser que muitos estejam passando por adversidades diversas, pode ser que muitos estejam com as suas energias completamente esvaídas, drenadas, pode ser que as suas forças foram todas sugadas, pode ser que as suas motivações foram todas drenadas, sua fé, suas paixões espirituais foram-se, tudo isso saiu da sua alma. O Espírito Santo tem o objetivo de nos purificar, Ele está em nossas vidas para nos fortalecer e nos conduzir para um começo, um novo começo, e Ele quer nos dar novas forças e novas perspectivas. Portanto, se você ainda está passando um tempo de tristeza, de arrefecimento e desânimo espiritual, quem sabe por ter sofrido algum grande revés, ou está passando uma situação de grande tribulação, você tem que se abrir para crer. Se abra hoje para crer, se abra hoje para receber essa maravilhosa graça do recomeço. Quem diz amém? Aleluia. Sim, eu digo que você tem que se abrir, porque pode ser que você, mesmo sabendo que Deus quer lhe oferecer algo, você ainda tenha a capacidade de resistir, você ainda tem a capacidade de dizer não, eu não quero, ou que você
possa ainda pensar de outra forma, ou pensar diferente, e querer resistir, mas Deus está dizendo nessa noite, que Ele quer conduzir você a um novo começo na sua vida, a uma nova trajetória na sua fé. Chegou o tempo de concluir essa circunstância, chegou o tempo de terminar esse ciclo que você está passando. Então, estou aqui falando profeticamente, Deus está aqui hoje para falar a cada um de vocês, que é chegado o tempo de encerrar essa fase, né, na qual você entrou, e você tem que tomar posse hoje da graça do recomeço, porque verdadeiramente o Espírito Santo quer começar algo novo, uma nova perspectiva, um novo tempo na sua vida. Aleluia. Sim, pode ser que haja situação aí que está deprimindo, pode ser que haja algo que tem estado frequente na sua vida, para te desiludir, para desanimar, para drenar suas energias, e você de fato já se entregou à inércia, já se entregou à tristeza, já se entregou ao abatimento de alma, e tudo tem tirado a sua alegria, mas hoje Deus quer renovar a sua alegria, para adorá-lo, para servi-lo, para amá-lo, para testemunhar dele, para defender a obra, para pregar o evangelho, para ganhar almas, para consolidar, para fazer a obra e discipular vidas. Quem diz amém, aleluia? Eu tenho percebido que os cristãos que se tornam efetivamente vencedores são aqueles que possuem a revelação, o entendimento dessa graça maravilhosa do recomeço. Quem não entende essa graça, quem não compreende que precisa recomeçar sempre, não consegue vencer, ainda que saiba muita coisa, ainda que conheça a visão dos vencedores, mas não tem a força, não tem a confiança, né, a segurança em Deus para recomeçar, para começar de novo, porque nem vê a possibilidade, nem enxerga a possibilidade de começar de novo. Há pessoas que não enxergam, e por isso são derrotadas. Aqueles que são vencedores, eles têm um entendimento dessa maravilhosa graça do recomeço, sabem que isto é possível, sabem que é um direito em Cristo, sabem que isso está disponível, sabem que o Espírito Santo opera dessa maneira. Quem sabe, muitos aqui pensam que os crentes vencedores são aqueles que entram numa rota linear de vitórias sucessivas, são eles uma espécie de super-homens espirituais, são uma espécie de incríveis Hulks ou Rambos espirituais, que vão peitando tudo pela frente, vão vencendo uma etapa, vencendo outra etapa, derrubando muralhas, vencendo gigantes, derrubando tudo pela frente, e saem sempre vitoriosos, e nunca podem ser resistidos, porque são de fato irresistíveis. Preste atenção, não é isso que a Bíblia mostra, essa não é a realidade. A palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus não diz que os vencedores são esses super dotados. Não, isso não acontece na prática, isso é ilusão. Os crentes vencedores são pessoas humanas, são pessoas frágeis, são pessoas sujeitas às mesmas tentações e dificuldades que todos nós temos. O que os torna vencedores é o fato de estarem permanentemente se renovando na fé, se apropriando de maneira firme da graça do recomeço. Ou seja, eu não estou aqui falando que esses crentes agem de maneira leviana no usufruto dessa graça, ou seja, estão sempre errando e lançando mão da graça do recomeço para recomeçar, e assim vão pecando, levantando, pecando, levantando, levantando, pecando, pecando, levantando. Não, os crentes vencedores têm uma visão definida, têm um conceito definido sobre pecado, sabem que pecado não pode ser algo habitual, sabem que o pecado é um acidente, ele acontece, mas não deve acontecer de maneira proposital, né? Se acontece é acidentalmente, né? Não é porque eles querem pecar. Então eles não estão propensos a pecar, não estão dados ao pecado, porque o pensamento do crente vencedor
é de fato se sobressair a todo pecado, é não ceder à tentação, é não se entregar à velha natureza, é andar pelo princípio da cruz, porque isso é andar no Espírito. Ora, então, os vencedores, os crentes vencedores, que andam na luz da palavra, estão sempre pensando nisso. Eles sabem que existe a graça do recomeço, e sabem que se por uma razão ou outra, eles erram o alvo, eles podem se acertar, eles podem se levantar, eles podem recomeçar, e eles recomeçam, e eles estão sempre se levantando. Portanto, eles são pessoas que são atingidas, afligidas por muitas coisas, abatidas também, mas o que faz a diferença, o que os torna vencedores, é a dependência total do Espírito e o usufruto que fazem da graça do recomeço. Dessa forma, eles nunca abandonam o processo que os levará à maturidade em Cristo, à plena maturidade. Sabem que precisam avançar para a maturidade, porque o crente carnal, o crente relaxado, relapso, ele não faz progresso no seu crescimento, ele não cresce em estatura, ele fica sempre dando círculos, dando voltas em torno das suas fraquezas, dando voltas do deserto. Mas o crente vencedor, ele caminha para a maturidade. Ele hoje certamente está mais consciente das coisas de Deus do que esteve ontem, e amanhã estará ainda mais consciente daquilo que ele é, do que ele deve ser, do que hoje. Então ele está sempre fazendo progresso. Esse é o crente vencedor, é o crente que está sempre agregando, está sempre somando, multiplicando, está sempre trazendo para si uma nova investidura, um novo prisma, uma nova luz, um novo conhecimento de Deus, porque ele não para de andar com Deus. A vida dele com Deus não é feita de alguns momentos de grande visitação do céu ou de avivamento temporário, mas a vida dele com Deus é feita de um caminhar constante na presença de Deus, desfrutando de Deus, em comunhão com Deus. Essa é a vida do vencedor. Então, precisamos tomar consciência disso, mas também o vencedor, ele não é capaz de fazer tudo certo, não é capaz de acertar todos os passos, não é capaz de fazer tudo conforme Deus quer a todo momento, porque mesmo com boa intenção, mesmo às vezes com boa fé, ele erra, comete erros, às vezes até na sua forma de encarar a palavra, de interpretar a palavra, ele erra, e por isso ele bate cabeça em alguns momentos, e por isso ele precisa recomeçar, precisa entender que a graça do recomeço tem que ser usufruída, tem que ser para ele, né, uma possibilidade constante, que ele tem que usar isso, ele precisa disso, precisa dessa graça para ele avançar, precisa dessa graça para ele acertar o passo, né, para recomeçar e fazer as coisas corretas. Agora, amados irmãos, o nosso Deus, por causa da sua superabundante graça em Cristo, Ele é sempre um Pai disposto a nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus nunca vai deixar de nos dar uma nova oportunidade. Não importa o que você fez de errado, não importa aonde você chegou, não importa se de fato você ficou muitíssimo abatido, né? Não importa que tipo de tentação fez você submergir, cair, não importa se você caiu e se sujou muito ou sujou pouco, não importa como ficou sua alma depois de tudo que enfrentou, que passou ou que sofreu. Você tem em Cristo Jesus a graça para se sobressair, para se levantar, para se lavar, para se purificar, para se renovar, para se encher de novo de fé, para receber uma medida nova de capacidade, de unção, se encher da graça de Deus e começar tudo de novo outra vez, com a possibilidade de ter maior glória, de ter maiores conquistas nessa etapa que vai seguir. Quem diz amém, aleluia? Mas você precisa crer. Se você não crer, você não terá. Se
você não acreditar, você não vai possuir. Por isso que eu coloquei, tomando posse da maravilhosa graça do recomeço. Essa graça existe, essa graça é revelada todos os dias. A palavra de Deus fala que a cada manhã, a cada nova manhã, a misericórdia de Deus se renova, e se renova através dessa graça, que nos dá a possibilidade de ver a alegria surgindo pela manhã, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nessa manhã, onde a alegria vem, é um novo começo. Essa alegria que vem na manhã é a graça do recomeço. Aleluia. Profetiza para o irmão do seu lado, para a irmã do seu lado: você receberá hoje essa graça maravilhosa, que lhe dará condição, toda possibilidade de começar uma fase nova na sua vida e no seu ministério. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Então, a Bíblia mostra que até os mais destacados servos de Deus, eles passaram por situações de dificuldades e sofreram reveses pesados, tão pesados, que chegaram ao mais completo desânimo, chegaram ao mais completo arrefecimento espiritual. Mas a boa notícia, a boa nova, é que eles vieram a conhecer e desfrutar desta graça maravilhosa do recomeço. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês quatro exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por situações difíceis, situações de grande abatimento, de grande angústia, de grande peso, né, que chegaram ao ponto, né, de desanimar, de perder as esperanças. Mas por causa dessa graça do recomeço que Deus manifestou a eles, né, e eles tomaram posse, eles puderam se levantar. Primeiro, quero mostrar para vocês o recomeço após um tempo de duras perseguições e ameaças. Você tem sofrido ameaças? Eu não sei se alguém aqui já enfrentou ameaças. Eu, particularmente, já enfrentei isso. Hoje nem tanto, mas já teve um tempo, né, onde eu fui muito ameaçado. Ameaçado mesmo. Ameaçado por quem? Ameaçado por pessoas enraivecidas, odiosas, pessoas que não gostam do Evangelho, não gostam da igreja, não gostam de pastores, odeiam profetas de Deus, odeiam a verdade, odeiam qualquer tipo de trabalho espiritual que vai libertar o homem, que vai trazer, né, uma salvação para a humanidade. Há pessoas que são inimigas da igreja, né? Então já passei situações onde fui perseguido, onde fui ameaçado, né? Onde eu tive a minha vida ameaçada mesmo, literalmente, né? Não sei se você tem sido perseguido. Há pessoas que são perseguidas no seu trabalho, há pessoas que são ameaçadas na escola, ou na sua vizinhança, ou na sua comunidade, enfim. Há pessoas que vivem debaixo de ameaças. Há pessoas que dentro de casa, junto com a família, são perseguidas, são ameaçadas, né? Infelizmente, né? Há pessoas que estão sofrendo inveja, estão padecendo porque há pessoas invejosas que estão ao seu redor, às vezes até dentro da família, e essas pessoas vivem perseguindo, trazem perseguição, fazem perseguições e ameaças pesadas à sua vida. Então, eu não sei quantos aqui têm sido perseguidos. A palavra de Deus mostra em 1 Reis, capítulo 19, né? Você vai ver ali uma história, eu não vou ler agora, mas depois você vai ler, é importante você ler, tá? Em casa. A palavra mostra que o profeta Elias, depois que ele obedeceu à vontade de Deus, né, se consagrou e passou a orar, passou a jejuar, passou a fazer guerra espiritual,
combatendo os profetas de Baal, combatendo o espírito de Baal, que operava, que agia contra o povo de Deus. Elias entrou numa guerra realmente frontal, campal, e a palavra mostra que desafiou os profetas de Baal, os 450 profetas, e aqueles profetas, eles entraram numa batalha invocando Baal, e Elias ali fez finca-pé, orando e determinando que Baal não estaria em atividade naquele momento, não falaria, não manifestaria, e de fato Baal não pôde manifestar, o espírito das trevas não pôde operar naqueles momentos ali, e os profetas de Baal foram todos eles envergonhados, e eles foram levados à morte, né? Foram todos ali levados à morte, literalmente, né? Elias e os homens de Israel mataram os profetas de Baal. E Jezabel, que era a rainha malvada, que adorava Baal, que estava levando para Israel todo tipo de aberração espiritual, feitiçaria, né? E era responsável por aquele culto a Baal. Jezabel ficou sabendo que Elias havia matado os profetas dela, os profetas de Baal. E Jezabel ficou furiosa. E a palavra diz que Jezabel jurou pelos seus deuses e jurou por tudo que acabaria com Elias, destruiria Elias. E mandou avisar para ele: ó, você pode preparar que você vai ter o mesmo fim dos profetas que morreram, né? E Elias, ouvindo as ameaças e sendo perseguido por Jezabel, Elias temeu. Ele teve ali um receio de ser realmente assassinado, morto. E a palavra diz que Elias foi embora. Elias fugiu. Elias teve medo. Não sabemos por que Elias ficou tão apavorado, né, depois de tantos feitos extraordinários. Mas sabemos que Jezabel conseguiu aterrorizá-lo com as suas ameaças. Conseguiu aterrorizá-lo. E Elias então fugiu. E Elias ficou ali abatido. A palavra mostra que Elias ficou desiludido, e ele foi a um lugar ali no ribeiro e pediu a Deus a morte. Deus, chega. Chega, Deus, chega, Deus, não dá mais. Eu não sei se alguém aqui já pediu a morte. Pode ser que alguém já pediu a morte aqui, mas talvez não chegou a esse ponto ainda. Quem sabe muitos não chegaram a esse ponto. Elias chegou a esse ponto de pedir a morte. Deus, chega, basta, basta. Pode me levar, pode me matar, não dá mais. Não aguento mais. Não aguento mais, eu não quero mais ser perseguido. Elias não via qualquer possibilidade de continuar. Elias não via qualquer possibilidade de resistir Jezabel. Quem sabe você não está vendo possibilidade de resistir algum mal que tenha atacado sua casa, sua vida, suas finanças, seu ministério. Quem sabe você tem sido atacado por alguma Jezabel que vem tentando destruir sua casa, seu lar, seu casamento, sua vida, seu ministério. Não sei que perseguição você tem passado, mas de uma coisa eu sei: o Deus que chamou Elias e que lhe deu uma grande vitória sobre os profetas de Baal estava lá para renovar Elias, dar a ele a graça do recomeço e mostrar para ele que Jezabel não era páreo e que todo o mal iria ser derrotado, e que o ministério de Elias, ao invés de ser derrotado, seria ampliado e seria vitorioso. Deus quer dizer para você nessa noite: o maligno não vai te envergonhar, o inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Você se levantará como Elias e conhecerá a graça de um recomeço, e a sua vida será mais abençoada daqui para frente, se você crer. Elias venceu. Você vê lá, a partir do versículo de número 16, a partir do versículo 16, a partir do versículo 13, 1 Reis capítulo 19, 1 Reis 19, 13 a 18, você vê como Deus renovou Elias, como Deus veio a ele com a graça de um recomeço e renovou tudo na vida dele, e aí deu para ele uma autoridade, para ele sair de Israel e chegar noutra nação, ungir o rei da Síria, e aí depois levantar Eliseu, que seria
um companheiro duplamente abençoado, e Deus então fez algo tremendo na vida de Elias, e Elias foi renovado. Quem sabe você tem se defrontado com várias perseguições e ameaças, assim como Elias, mas quero dizer para você que mesmo que pessoas estejam apostando na sua derrota, mesmo que muitos queiram ver você para baixo, pode ser que você até esteja se sentindo bastante desapontado e desanimado e já desistido, mas hoje o Espírito Santo está aqui para lhe renovar e lhe mostrar que há uma nova perspectiva à sua frente, porque o Deus de Israel, o Deus de toda graça, está presente nesse lugar, e você conhecerá essa maravilhosa graça do recomeço. Os Acabes e as Jezabéis que lhe perseguem serão abatidos. Olhe para o irmão do seu lado, olhe para a irmã do seu lado, levanta a mão para ele e fala: os Acabes e as Jezabéis que lhe perseguem serão abatidos. Você vai conhecer, vai desfrutar da maravilhosa graça do recomeço, e assim você vai avançar para novas conquistas e crescimento na sua vida e ministério. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo, o recomeço após um tempo de choro, tristezas e grandes decepções. Não sei se você já chorou uma noite inteira. Irmãos, literalmente, houve um tempo aqui nessa obra, que eu e a Amélia passamos dias e dias chorando. É verdade. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda consegue lembrar, nem sei se tem pessoas aqui que estavam na época, mas houve um tempo que nós tivemos que chorar, tivemos que passar noites em claro chorando. Não me pergunte tudo, não queira saber tudo que nós passamos, mas nós passamos agruras, nós passamos momentos de grandes aborrecimentos e frustrações, decepções, divisões, né? Tudo que você puder pensar de negativo, né? Nós passamos um tempo cansados, né? com muita tristeza, e a Bíblia mostra um exemplo de alguém que andava vitorioso. É interessante que nós andávamos aqui vitoriosos, é o que eu falei agora há pouco. Os vencedores, eles sabem que vão se deparar com situações inesperadas, com situações novas de batalha, de tristeza, de desafios, e eles não ficam abatidos por isso, e não desanimam da guerra, e também não fogem da luta. Eles estão sempre prontos para enfrentar novas guerras e situações à frente. Sabem que enquanto estiverem aqui, estarão em batalha, estarão em luta. Nós não estamos aqui num campo, não estamos aqui no lugar de recreação, nós estamos aqui num campo de guerra, e nós temos que lutar o tempo todo. Lutamos para defender aquilo que conquistamos, e lutamos para conquistar aquilo que ainda temos que conquistar. Então, passamos um momento difícil, momento de choro, momento de lágrimas, decepções, e estávamos ali vencendo, estávamos naquele tempo crescendo aqui, a igreja estava colecionando vitórias, mas passamos um tempo de choro. A Bíblia mostra que Davi estava vencendo, ele e seus homens estavam derrotando inimigos, conquistando despojos, conquistando territórios, mas chegou um momento que, mesmo depois de uma grande glória, conquista, Davi chegou ali onde estava o acampamento da sua família, dos familiares, dos seus homens, em Ziclag, e ali naquela região, em Judá, ao sul de Judá, os amalequitas, inimigos de Israel, entraram e devastaram tudo, derrubaram tudo, queimaram tudo, e levaram as mulheres e as crianças, os jovens, levaram todos cativos. Quando Davi chegou lá, viu tudo queimado, tudo destruído,
Os homens de Davi também estavam com ele e perceberam que não tinha nada de pé, e que as suas mulheres, seus filhos estavam todos cativos nas mãos dos terríveis amalequitas. Eles caíram em pranto, choraram. A palavra diz que choraram a noite inteira até perder as forças. O rei Davi chorou também. E o pior de tudo, depois que Davi estava lá cansado, abatido, de tanto chorar, de tanta tristeza, os seus homens ficaram com ira, com raiva dele, acharam que a culpa era dele e queriam apedrejá-lo, queriam acabar com ele de vez ali. Até que Davi chamou o sacerdote e disse: me dá a estola sacerdotal. E aí ele pegou a estola sacerdotal, colocou sobre si e começou a orar, buscar a Deus. E a palavra diz que Davi encontrou a graça do recomeço. E ele passou então a se reanimar no Senhor. Eu quero nessa noite que você entenda que debaixo de qualquer situação, e mesmo que você esteja sofrendo todo tipo de agrura, e mesmo que você esteja em tempo de tristeza profunda, decepções diversas, eu quero dizer para você que há uma graça sobre a sua vida. Ela quer hoje cair e ela vai fluir para a sua alma. Deus quer que ela venha para a sua alma, Deus quer que ela venha para a sua situação, Deus quer que ela venha na sua circunstância, Deus quer que ela venha alterar tudo na sua vida. E você pode se reanimar novamente no Senhor, seu Deus. Assim como Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A palavra diz que ele se reanimou. Quem sabe, assim como Davi, você foi surpreendido por algum grande mal, alguma grande tragédia, uma tragédia terrível que veio abalar você e a sua família. Quem sabe você foi pego de surpresa por um revés muito forte, inesperado, por uma traição, uma grande traição, e por conta disso, assim como Davi, você não tem feito outra coisa senão chorar, não tem feito outra coisa senão entristecer. Mas hoje, eis a boa nova: o Espírito Santo de Deus está aqui para lhe dar a graça, a maravilhosa graça de um novo começo. Ele quer libertar você de todo esse peso, de toda essa mortalha. Ele quer remover essa depressão, essa angústia do seu coração. Ele quer colocar sobre você um novo manto, e Ele quer que você esteja no novo caminho de esperança, de fé e de novas conquistas. Tudo aquilo que o diabo tomou de você, tudo aquilo que Satanás tem levado da sua vida, você pode ter certeza, isso vai voltar para a sua vida. Isso será restituído, porque o Senhor Deus, Ele não aceita o inimigo levar o que é seu, o que é da obra, o que é dele. Se ainda não voltou, se ainda não veio a restituição que Deus está falando que vai lhe dar, é porque ainda você não acreditou, não creu ou não teve revelação dessa graça do recomeço. Mas agora, debaixo dessa graça que Ele vai lhe dar e você vai crer, pode ter certeza, Satanás não terá opção a não ser devolver tudo que tem roubado de você. A Bíblia fala que Deus disse a Davi: vai Davi, vai à batalha, vai à luta, porque tudo você vai libertar, tudo você vai reconquistar, tudo será seu, porque de fato tudo é seu. Satanás não pode ficar com o que é seu. O que é seu e ele não vai roubar. Então, se ele roubou, se ele assumiu, se ele tomou posse, isso é provisório, isso é temporário. Ele vai devolver, porque debaixo da graça você terá a autoridade para perseguir seus inimigos e alcançá-los e derrotá-los um por um. Aleluia. Terceiro, o recomeço após um período de crise total. O recomeço após um período de crise. Eu não sei quantos aqui já passaram uma crise total. O que é uma crise total? Uma crise total, você vê lá no Salmo 77. Salmo 77. Quero que você abra esse texto. Salmo 77, 1 a 10. Salmo 77, 1 a 10. Aqui você vê o salmista Asaf passando por uma crise total. Uma crise total abrange toda a sua vida. Vida espiritual, vida material, financeira, vida física, seus relacionamentos. É aquela crise que se instala e você não tem como
se sobressair. Você fica tão abatido e tão sem forças e perspectivas que você se entrega, né, debaixo da fraqueza. Você não consegue levantar uma palha. Tal é a fraqueza que lhe abate. Tal é o peso, né, da situação adversa. É aquela crise que você olha para todo lado e não vê saída. Olha para todo lado e não vê nenhuma válvula de escape. Pode ser que muitos aqui estejam passando por uma crise aguda. E essa crise aguda é de várias vertentes, em várias vertentes, alcançando várias áreas da sua vida. E assim como o salmista Asaf, você ficou tão abatido que já não consegue mais dormir e ter paz. Veja aí no Salmo 77, Asaf revela a sua crise. Ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, olha aí, no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Veja a situação dele. A minha alma recusa a consolar-se. A alma dele não aceitava consolo. Ou seja, palavras não resolviam. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Então ele estava sem palavras, sem sono, né? Estava ali sem pregar os olhos. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não se torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Olha aí, cessou perpetuamente a sua graça? Asaf não conhecia a graça de Deus na sua extensão, na sua profundidade, na sua riqueza. Não conhecia a graça do recomeço. Para ele, o fim havia chegado. Para ele, as promessas de Deus haviam caducado. Esqueceu Deus de ser benigno? Ou seja, Asaf já tinha apelado à bondade de Deus, mas não tinha achado ainda uma resposta, não tinha encontrado resposta. Será que você está assim também? Será que você tem buscado uma resposta, tem clamado por uma resposta, tem suplicado pela bondade de Deus, e você não tem visto ainda essa bondade externando, expressando a você? Não tem visto ainda? É possível. Por quê? Porque Deus está te levando e tem te trazido até aqui, para que você compreenda que há uma graça sim, há uma saída sim, há um novo começo sim, mas você tem que estar aberto, você tem que estar crendo, confiante que essa graça do recomeço, ela será para você uma oportunidade, e você vai recebê-la hoje ainda, porque Deus quer que você saia daqui abençoado, saia daqui transformado, saia daqui renovado, saia daqui com um novo começo na sua vida. Então Asaf não sabia disso, e ele pergunta a Deus: cessou a tua graça? Cessou perpetuamente a tua graça? Sua graça? Caducou a sua promessa? Ele estava passando pela mais terrível situação, pelo mais terrível vale da sombra da morte. Estava ali, atônito, sem dormir, sem ter paz. Não sei se você passou por isso. Eu posso dizer que já passei muitas vezes por isso, e fui renovado. Agora, como é que tem sido o seu dia a dia? Você está debilitado? Quem sabe você está tão fraco e tão debilitado na sua fé, que até já passou a questionar a Deus sobre a sua salvação, ou sobre a sua chamada, ou sobre o amor, ou sobre a graça, ou sobre os cuidados dele para com a sua vida. Mas, se a luz dessa revelação da maravilhosa graça do recomeço já tem iluminado o seu espírito e já tem entrado no seu entendimento, hoje mesmo o Senhor Deus vai tirar você do vale e vai colocar seus pés sobre a rocha. Hoje mesmo cessará esse ciclo de maldições, esse ciclo de tribulações, de crises agudas na sua vida, porque Deus já tem cumprido o propósito, e Deus quer que se estabeleça o tempo de conquista, um tempo de renovo, um tempo de uma vitória grande, um tempo de você sorrir e sair daqui abastecido para vencer todo o mal. Sim, Deus quer que você experimente reviravoltas, mas você tem que ter fé, você tem que acreditar
que a graça é para você, porque você está em Cristo Jesus. Quarto e último, o recomeço após a queda em pecado. O recomeço após a queda em pecado. Eu não sei, Deus tem batido muito nessa tecla, né, de levantar do pecado, de vencer o pecado, de confessar o pecado, de abandonar o pecado. Penso eu que já é o terceiro fim de semana, né? Terceira palavra que Deus está batendo nessa tecla sobre o pecado. Por quê? Porque às vezes nós ficamos com o pecado inoculado, com o pecado injetado na nossa alma e aceitamos o pecado. Assim como muitas vezes um vírus entra em nós e o nosso corpo adapta, ou ele se adapta ao nosso corpo e nós aceitamos o vírus, e o vírus fica ali causando mal. Tem pessoas que é assim, entra um vírus, né, e a pessoa fica ali sofrendo. Irmão, você não vai tomar remédio? Não, não vou tomar remédio. Deixa passar o ciclo, né? E o vírus fica ali causando mal, causando mal, causando mal. É verdade que todo vírus tem um ciclo, mas você não pode ignorar que tem vírus que mata. Tem vírus que mata. Tem gente morrendo de gripe por aí. Morrendo de gripe. Gripe comum mesmo, gripe, né? Então, cuidado. Você não pode subestimar o poder do vírus. Ele pode matar. Assim como o pecado. Você não pode ignorar o poder do pecado na sua vida, que pode destruir a sua alma e acabar com você, acabar com o seu testemunho, acabar com o seu ministério, destruir valores, destruir conquistas e, acima de tudo, tirar sua moral e derrubar você no laço do diabo e você acabar sendo presa do inferno. Cuidado, não fique brincando com o pecado. Mas é possível recomeçar. Eu já vi muita gente cair na lama. Eu já vi muita gente de posição dentro da igreja mergulhar, né, de ponta cabeça no lodaçal do pecado, no lodaçal do pecado, da rebeldia, da imoralidade, da prostituição, da roubalheira, né, da luxúria. Cuidado com isso. Até hoje eu não vi ninguém que se lançou na lama do pecado, que se sobressaiu, que venceu de verdade. Não vi ninguém que abandonou sua casa, seu lar, sua esposa, que depois se tornou feliz, muito abençoado, muito contente, suprido em tudo. Não. Cuidado, você que está brincando com o pecado. Mas é possível recomeçar após uma queda? Vou tomar um exemplo aqui do que aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, a palavra diz que Jesus Cristo, certa feita, estava lá com ele, com seus discípulos. Jesus falou da sua morte, Jesus falou do plano maligno que seria consumado, de levá-lo até a cruz. E Jesus disse que seria entregue nas mãos dos pecadores, dos carrascos, e seria mortificado, seria morto, seria crucificado, seria morto na cruz, morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus disse que havia uma trama do mal, e que um deles haveria de negá-lo, um deles haveria de traí-lo. Nessa conversa, o apóstolo Pedro logo tomou a palavra e disse: Senhor, eu de modo algum vou trair o Senhor, de modo algum vou negar, de modo algum eu vou negar o Senhor, de modo algum eu vou trair o Senhor, de modo algum eu vou desonrar o Senhor. E Jesus, né, deu um sorriso para ele e disse: pois é, Pedro, mas você vai ainda nessa noite, por 3 vezes você vai me negar, antes que o galo cante lá, você vai me negar 3 vezes. 3, não uma vez não, 3 vezes. E Pedro ficou lá se debatendo, dizendo: não vou negar o Senhor, isso eu não faço, não vou negar o Senhor. Mas o que Jesus falou, o que Jesus predisse, aconteceu de fato. Lá em Mateus 26, 73, 74, a palavra diz que Pedro consumou aquela palavra profética, o que Jesus predisse.
Ou seja, aconteceu de verdade. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí, na terceira vez, quando ele cometeu o pecado, pela terceira vez, a palavra diz que ele percebeu. Observe que Pedro não havia percebido a sua queda. Será que você tem percebido a sua queda? Sabe, irmãos, eu tenho visto crentes velhos dentro da igreja que não percebem a sua queda. Há pessoas que entram no caminho de rebeldia e não percebem que estão caídos na rebeldia. Cuidado, você que está com pensamento rebelde, com espírito rebelde, agindo de maneira contrária aos princípios da igreja, aquilo que a sua liderança tem te ensinado, cuidado. Também há pessoas que estão caídas e não sabem em relação à sua honestidade, não estão andando em honestidade, não estão sendo fiéis, não estão honrando compromissos. Semana passada, conversando com uma pessoa que está separando da sua companheira, eu disse para a pessoa: irmão, não pense que quebrar aliança é coisa qualquer. Não pense que quebrar aliança com a sua mulher é uma coisa secundária, é uma coisa tola. Não pense isso não. Você está pensando errado, irmão. Você está incorrendo em algo sério. Quebrar aliança na Bíblia, quebrar uma aliança é algo que Deus abomina. Abomina. Deus não aceita que se quebre aliança. Deus é contra aquele que quebra aliança. Então cuidado com esse negócio. Então há pessoas que estão caídas em relação a essas coisas, estão quebrando palavra, quebrando aliança, compromissos, estão caídas e não sabem que caíram, não perceberam que caíram. Há pessoas que estão mentindo o tempo inteiro, estão caídas, não confessaram isso, não abandonaram. Será que você está caído e não percebeu? O apóstolo Pedro, na terceira vez que ele pecou e o galo cantou, a consciência dele despertou, ele caiu em si. Me chama a atenção que por 2 vezes ele não percebeu, só na terceira. Quantas vezes mais o galo vai ter que cantar para que você desperte? Quer dizer para você que o galo já cantou na sua vida, o galo já tem cantado. Tem alguém na sua vida que se chama Espírito Santo, que já tem cantado aí, já tem gritado no seu coração, na sua mente, na sua consciência. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. O pecado é destrutivo. Se você quer experimentar um recomeço na sua vida, você tem que abandonar o pecado. O apóstolo Pedro, por 3 longos dias, ele ficou sofrendo por causa do seu pecado. Ele sentiu o peso do pecado, ele percebeu que caiu, mas ainda ficou lutando com o pecado 3 dias. 3 dias. 3 dias. Ele ficou se debatendo, ficou lutando. A palavra diz que primeiro ele chorou amargamente, mas aquele choro amargo não era ainda o choro de arrependimento. Olha para cá. Não era o choro de arrependimento, era o choro amargo de autocondenação, era o choro amargo de autorreprovação, era o choro amargo de culpa na alma, acusação na alma. Quem sabe você tem chorado apenas por isso. E Pedro passou 3 dias chorando, e a palavra mostra que ele não queria mais nada. Ele negou Jesus na hora mais difícil. Sim, Pedro queria morrer, porque a vida já não tinha sentido mais para ele. Não conseguindo superar suas fraquezas, Pedro, por fim, abandonou o seu ministério e voltou à sua velha vida de pescador. Lá em João capítulo 21, versículo 3, a palavra diz que num certo momento, ele falou para os outros: eu vou pescar agora, resolvi, vou voltar à minha vida de pescador. Sim, quando você não reconhece que caiu, quando você não reconhece que os problemas que você tem colhido, as desilusões que você tem colhido, é por causa da sua queda, e não porque Deus te abandonou,
não porque Deus não quer te abençoar. Enquanto você não reconhecer que precisa se arrepender mesmo, enquanto você não reconhecer que precisa sentir a tristeza pelo pecado e abandonar esse pecado, mudar esse seu mau caráter e voltar-se para Deus, você não vai experimentar essa graça do recomeço, e a sua vida vai continuar sendo essa bolha de sabão no vento. Vai continuar sendo essa insegurança. Você vai viver essa insegurança, vai viver nesse chão escorregadio, vai viver nessa situação de depressão, sem fazer qualquer progresso, sem progredir, sem avançar. Então, veja onde você tem caído. A palavra de Deus fala: veja onde você caiu, veja onde você caiu, se arrependa, se arrependa. Pedro ficou ali, desiludido, mas Jesus amava muito Pedro, e a palavra diz que Jesus apareceu a ele depois de ressurreto, lá em João 21, versículo 17, né? Jesus ali, pela terceira vez, falou para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus queria levar Pedro a arrepender, e Jesus usou um método de fazer pergunta para ele, e a pergunta era: Pedro, você me ama mais que ama os outros? Você me ama, Pedro? Se você me ama, você tem que dar uma prova que me ama. E Jesus, pelo mesmo número de vezes que Pedro negou, ele o perguntou se o amava. E Pedro, na terceira vez, sentiu a tristeza do pecado. Olha só, na terceira vez que Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Aí ele sentiu a tristeza do pecado, da ofensa. E aí ele sentiu a tristeza, e naquele momento Pedro se arrependeu. Naquele momento ele abandonou a sua culpa, abandonou a dor pelo pecado cometido. Naquele momento Pedro se lançou debaixo da graça do recomeço, e nós vemos lá no Atos capítulo 2, Pedro sendo completamente cheio do Espírito, Pedro sendo tomado por Deus, Pedro sendo tomado de uma nova investidura, uma nova coragem, uma nova força, uma nova fé, e Pedro passou a ser um instrumento de muita sabedoria, de muita força, de muito poder, e passou a pregar o Evangelho até para as autoridades ali constituídas, porque Pedro havia deixado para trás aquela vida medíocre, aquela vida de pecado, e passou a viver uma vida de santidade e no poder do Espírito Santo. Tudo mudou na vida de Pedro, porque ele se arrependeu verdadeiramente, e aí começou-se um tempo novo, e ele foi fazendo conquistas e mais conquistas. Olha para cá, Deus está dizendo para você hoje: o pecado não vale a pena, o pecado não vale a pena, o pecado não é para você. Você é um ser diferente, você é nova criatura, você está destinado a viver em santidade. Abandona esse pecado, abandona essa mentira, abandona essa farsa, abandona essa língua pesada, abandona esse coração perverso, rebelde, abandona esse pensamento de traição, abandona esse pensamento imoral, abandona essa prática sua na internet, abandona esse seu jeito de agir com a sua mulher, com seu marido, com seu filho, com a criança, com seu patrão, com seu líder de célula, com seu pastor. Você não está sendo honesto, você tem sido mentiroso, mentirosa, e Deus está falando com você hoje. Há um recomeço para a sua vida, só depende de você hoje arrepender verdadeiramente. Aleluia. Eu quero nessa hora então me voltar para cada irmão, dizer assim: quem sabe você, como Pedro, tem sentido que traiu Jesus por palavras, traiu Jesus por um mau testemunho, tem traído Ele até o presente momento. Quem sabe nesse culto você está distante dele, tem estado frio, indiferente, desgostoso, arrasado, abatido, sem motivação e completamente desistido. O diabo tem acusado você, o inferno tem atacado sua vida, você não tem conseguido prosperar, e você tem sofrido dia e noite. Eu quero que você abaixe a sua cabeça onde você está aí, abaixe a sua cabeça agora. Esse é o momento que você precisa encarar essa graça de Deus. Esse é o momento que você precisa encarar o que Deus está falando. Há uma graça para você, há uma graça para a sua vida. Deus não quer agir pelo processo da dor, Deus não quer agir pelo processo da quebradeira, Deus quer agir pelo processo da entrega, Deus quer agir pelo processo da fé, pelo processo da consagração,
pelo processo da verdadeira doação. Se você se doa, se você se entrega, se você se quebranta, se você se humilha, Deus então manifesta essa graça maravilhosa, porque assim como um rio vai para o mar, essa graça vem para aquele que crê, vem para aquele que tem fé, vem para aquele que submete, vem para aquele que se quebranta. Não importa o que você tem passado, mesmo você que não tem se deixado dominar pelo pecado, você que tem sofrido um revés, tem passado por duras perseguições, ameaças, você que tem sofrido noites e noites de angústia, de tristeza, de choro, por muitas decepções, e você que tem sofrido uma crise aguda, uma crise total, que tem abalado tudo na sua vida, na sua casa, mesmo você que está passando por tudo isso, Deus está dizendo: creia, confia, hoje eu determinei a sua plena libertação, sua plena e total libertação. Libertação. Deus quer libertar você hoje, quebrar essas cadeias, essas algemas, quebrar toda essa fortaleza do mal que tem envolvido a sua vida. Deus quer fazer algo novo, totalmente novo na sua vida. E se você tem de fato traído o Senhor, vivido uma vida de pecado, não se debata com o pecado, não passe mais uma noite em pecado, peça perdão ao Pai, diga: Pai, eu pequei, Pai, eu quero com sinceridade me voltar para Ti, quero reconhecer que o meu coração não tem sido correto, meu coração não tem sido um só com essa liderança aqui, não tem sido um só com o Senhor aqui, eu tenho estado com um pensamento diferente, eu tenho estado com a vida diferente, eu quero reconhecer isso na Tua presença, porque isso é o que o Senhor quer de mim. Você tem agora essa oportunidade, você tem agora esse tempo, 1 minuto para você se arrepender, 1 minuto para você dizer para Ele: me perdoa, Pai, me limpa de alto a baixo, tira de mim esse pecado agora, que eu não quero carregá-lo. Jesus já levou ele, a palavra diz que o Senhor já levou meus pecados, já perdoou meus pecados, então eu quero tomar posse agora do perdão, e quero deixar esse pecado, quero viver uma vida santa. Me abençoa, me dá essa graça, para que eu saia daqui capacitado, fortalecido, para vencer o pecado. Fala com Deus agora, fala com Ele. E se você tem sofrido alguma coisa, e você quer essa graça do recomeço, fala com Ele: Senhor, isso é bom demais, eu quero tomar posse, eu quero sair daqui, Pai, revestido dessa graça, eu quero sair daqui tomado por essa graça, eu quero sair daqui, Deus, dando passo do vencedor, porque o vencedor é aquele que sabe desfrutar dessa graça. Desfruta dela, toma posse dela.